Boa tarde, estamos no ar começando o nosso programa Jofre Neto Entrevista. Em primeiro lugar, vou pedir para você, como sempre, prestigiar a nossa Rádio Cultura, a nossa página. Entre no Facebook, curta lá a nossa página e você também pode compartilhar o teor da entrevista. Principalmente porque hoje nós temos convidada especial, nada mais nada menos que a irmã Elza. Boa tarde, irmã, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Jofre, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, nesse irmã. Ambiente tão cheio de paz, não é? E que a gente se sente muito bem aqui, muito bem acolhida. Muito obrigado, irmã. Olha, eu queria dar uma notícia para a senhora. Aquele programa que a senhora me deu a honra de me dar entrevista no ano passado, foi um sucesso de audiência, né? Pessoas de décadas atrás que foram beneficiadas pelo trabalho, né, do Santa Verônica, se recordaram, uma pessoa entrou no ar, inclusive, né? Foi. E aí depois o vídeo fica no Facebook e as pessoas vão se manifestando e matando saudades. Olha que bom, irmã Elza, e lembra das outras irmãs também. Foi muito gostoso, né? Bem, é interessante a gente recordar o trabalho muito meritório que Santa Verônica faz. Quantos anos, irmã? Vamos recordar. Olha, ontem, né, dia 2 de março, 101 anos. Ah, foi ontem? Foi ontem, Olha, 101 anos. Então, 101. Hoje, né, nós estamos comemorando 101. com as crianças. Hoje, 101 anos, né? Então, hoje está um dia de festa lá em casa, né, comemorando com as crianças. Sim. Agora, às 3 horas da tarde, nós vamos ter um momento celebrativo, né, de ação de graças com todas as crianças, funcionários, adolescentes. Sim. Né? Olha que beleza, não? Uma longevidade dessa num país tão instável, né? Uma instituição que atravessa um século. É verdade. Não é, irmã? Não é? E 101 anos de serviço prestados, né? Começando lá nos primórdios, as irmãs desbravando no início do século passado. É verdade. Não é? Foram quantas irmãzinhas no começo? 4 irmãs que 4. iniciaram, não é? Em 2019. Elas chegaram no dia 1º de março de 1919. E aí no dia 2, então já foi dado como fundado o Lar Escola Santa Verônica, que na época ele nasceu com o nome de Orfanato Santa Verônica. Orfanato, né? Um termo que, com o passar do tempo, foi caindo em desuso, até para não ter uma conotação forte, pesada. Né? Depois, pelos anos 50, 60, por aí, então, de acordo com as novas leis, foi mudado para Lar Escola. Lar né? Escola, tá. Porque as meninas moravam e tinham toda a parte de educação. Então, por isso, um lar escola. Tá. Agora, com as novas leis que foram mudando, hoje, então, nós estamos com o nome de Centro Educacional Santa Verônica, para o lado da educação, que é a creche. E Centro de Assistência Social Santa Verônica, no que se refere à assistência social, que é o trabalho que nós desenvolvemos com os adolescentes. Com adolescentes, eventualmente adolescentes em medida protetiva? Isso, de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Tá, um trabalho árduo, uma missão muito desafiadora, né? Cada vez mais a gente sente que é um desafio. Né? São adolescentes que, infelizmente, um deslize, um passo em falso, acabaram sendo objeto de uma condenação ou de uma decisão de uma ação, não é? É isso mesmo. E aí o que se faz praticamente com esses adolescentes? Que tipo de atividade? Então, a medida, né, chama-se medida socioeducativa. Socioeducativa. Em meio aberto. O que significa isso? Quando a infração do adolescente ainda, vamos dizer assim, tem ainda como recuperá-lo, né? Então entra essa medida socioeducativa. O adolescente ele é atendido por técnicos, né, por psicólogos, assistente social, né, e ele vai sendo acompanhado a todo um trabalho de ajuda à família, né, de conscientização da família. É um trabalho assim bem
vamos dizer, um trabalho em rede, porque a gente trabalha junto com o CREAS, o CRAS, né? Que são os Centros de Referência de Atendimento De- à Assistência Social. Isso, Né? justamente para atender a família, cada um faz a sua parte, não é? Por exemplo, o CRAS, que ainda é a proteção básica, aí o CRAS cuida, assim, da família ainda para que não caia, vamos dizer, né? Sim, a prevenção. A prevenção. E depois o CREAS, que já é uma assistência especializada, aí já é para as famílias onde já tem uma vulnerabilidade maior, que no caso são as famílias dos nossos adolescentes. Que já tem um adolescente numa situação de medida de reeducação, digamos assim. E a gente tem que trabalhar em rede, porque esse adolescente, ele é um munícipe, não é? Então, a entidade social, ela entra como parceira, vamos dizer assim, do poder público para executar esse serviço, essa medida, na tentativa de recuperar o adolescente, mas também dando um respaldo para as famílias. Para as famílias. É difícil, eu vou falar para você, é um trabalho árduo, não o trabalho com eles, porque eles até são dóceis, né? E a gente não tem problema nenhum. Nós já estamos desde 2006 com esse trabalho, com os adolescentes, né? E a gente nunca aconteceu nada ali, eles nos respeitam muito. O que é mais difícil é a condição aonde eles convivem, que mesmo às vezes que ele queira sair, então é todo um contexto que impede, né, muitas vezes a recuperação do adolescente. Contexto tóxico até, né, do ponto de vista social, psicológico. Eu observo, irmã, as condições que o poder público, às vezes até medidas positivas, intencionadamente positivas, acabam tendo repercussões negativas. Eu estava numa daquelas casinhas da prefeitura, eu sempre conto essa história porque foi marcante. Um garoto com paralisia cerebral, e ele estava numa cadeira e ganhamos um notebook, e que seria bacana para ele treinar. Ele só tinha problema motor, mas a parte cognitiva, muito boa, menino inteligente. E eu sou engenheiro eletrônico, pediram para eu ajudar a instalar. E aí eu estava explicando para ele, mas uma música muito alta. Ele morava porque esse menino já faleceu, numa daquelas casinhas da água quente, aquelas casinhas da prefeitura. E um calor imenso, né? E aquela música muito alta. Eu, em 10, 15 minutos, eu estava meio irritadiço. Mais que eu tivesse me contendo, e falava, o menino até dispersava por causa do barulho. Eu falei para ele, escuta, será que você pode abaixar um pouquinho o rádio? Ele falou, não tem jeito. Não tem jeito? Falou, não é que não é meu, é do vizinho. Irmã, o som era tão forte, né? Aquelas casas geminadas, não é? Aquele calor, né? As casas têm 30 metros quadrados, tá? Alguém vai dizer, é melhor isso do que nada. É melhor isso do que um barraco, não é? De lona, de restos de madeira e tal. Aí eu acho que numa situação desse falso dilema, a gente precisa encontrar as soluções de Cristo, né? Entre uma e outra, não me pegava nenhuma das duas, vamos para uma terceira, né? Né? Eu acho que o melhor não é nem a favela, nem uma casa de 30 metros quadrados geminada. Né? Uma casa digna, com espaço, com circulação. Porque eu imagino aquilo, com o passar do tempo, aquele ambiente, não é? Se eu estava ouvindo o rádio tão forte, a intimidade da família do outro lado também passa ali. Isso pode levar a conflitos, não é, irmã? É verdade. É por isso que a gente fala, é todo um contexto, né, social, que sim, no fundo eu acho que passa pelo contexto econômico mesmo, não é? E que gerou, e parece assim que ficou uma situação irreversível, mas não é. Eu acho que nós temos que ir buscando soluções e melhorar, porque é como você fala, a pessoa tem que ter sua dignidade, né, seu espaço, tem o direito, né, da sua intimidade. Sim, então, mas é todo um contexto, né, que perpassa pela educação, pelo social, pela economia, né, e até pela religião, que eu acredito que há uma solução.
né? Sim. Eu acho que há, não é possível. Mas é preciso abrir os olhos e a gente se unir, não é? Em busca de um mundo melhor. A senhora falou com ênfase, é uma solução. Olha, a minha atividade pública, a minha vocação de homem público advém da minha fé, né? E isso me levou a cunhar um lema para a minha vida. Se há uma coisa boa, tem um jeito da gente fazer. Sempre tem um jeito. Sempre tem. Sempre tem. É um bem que precisa ser feito, por mais difícil e possível. Deus vai suscitar a inteligência, seja da gente mesmo, seja de outros, uma inteligência coletiva, e vai resolver. Sempre tem saída. Lógico. Não é? Sempre tem. Sempre tem uma saída. Ainda mais nós, como cristãos, essa esperança, ela não pode se apagar, não é? Até o Papa fala, não deixe que ninguém roube a esperança. Isso, não é? E a gente precisa se tomar de uma indignação com a diferença, com a pobreza, não é? Injusta. Eu não sei se a escola lá já sente um efeito econômico muito concreto que nós já temos. Taubaté, por conta da sua atividade econômica, muito baseada na indústria, o que é bom por um lado, claro, mas foi atingida mais fortemente pela crise econômica. Então, hoje o índice de desemprego da cidade é 50% superior ao do resto do Brasil, por conta da malha industrial. Isso dá, na prática, 26 mil famílias desempregadas. 26 mil pessoas desempregadas, possivelmente 26 mil famílias. Não é? Então, acho que por conta de nós sermos uma entidade social, as pessoas batem muito a nossa porta. Então, isso que você está falando, a gente vê a olhos vistos. Já sente, né? Perceptível. Já sentimos muito, seja assim com as nossas crianças, adolescentes, as famílias, mas também as pessoas que batem a nossa porta, né? Então, realmente, sei lá, lembrando aqui, não é o nosso Papa Francisco, que está programando aquele encontro de Assis, não é? Economia de Francisco. Eu acho que é justamente para que o mundo acorde que nós temos que mudar essa situação. Nós temos hoje no Brasil, acredite se quiser, nós temos 5 pessoas, contam nos dedos da mão, que tem o equivalente à renda dos outros 100 milhões de brasileiros. A população brasileira em torno de 200 milhões de habitantes, 5 detêm a renda de 100 milhões, não é equivalente. Então é claro que isso tem que mudar alguma coisa, né, irmã? Tem que mudar. Não é? Realmente, assim, estudando um pouquinho para a gente acompanhar melhor esse evento, não é que foi mudado, né? Agora, acho que por conta, não sei se foi por conta da coronavírus, aí ia ser agora em março, né? No final de março, eu vi esses dias. Foi mudado para novembro. É bem provável. Quer dizer, por um lado é bom porque aí o pessoal vai ter mais tempo de se aprofundar e acho que mais gente, mais católicos, né, principalmente, estarem assim ligados a esse acontecimento, mas a gente percebe que realmente ali o Papa está atingindo o ponto central, né? Porque realmente, infelizmente, a economia é a base. É a base. E é por isso até que a gente vê agora, não sei se a irmã, até por um dever de estar, né, antenado no que está acontecendo, se tem acesso a redes sociais. Você já vê aí Facebook, essas coisas, pelo menos? E só deve ver as agressões que o nosso Papa tem sofrido. Né? É verdade. E as pessoas não vão falar diretamente que é por conta disso, vão procurar outros motivos para atacar o Papa. Eu soube não, né? Tá aí, claro, um infeliz, digamos assim, um inspirado pelo demônio chamado Steve Bannon. Só pode ser inspiração do demônio, desculpa a expressão tão forte aqui. Mas ele está criando um movimento mundial, né, reunindo pessoas, alugou uma propriedade em Roma para ser um centro de ataque ao Papa Francisco. Olha que coisa. Então, coisa impressionante, atacar o Papa. Não é? O Papa que só quer o bem, bem. Da humanidade. Não é? E ele tem um coração assim tão grande que ele não está assim, preocupado só com os católicos. Não é? Ele está preocupado com a humanidade toda.
Então, eu não sei por que combater, né, uma pessoa Pois é. que está dando a vida, né, com a Sim. idade, a saúde que ele tem, mas ele não para, não é, de movimentar as 83 pessoas. anos, não é, irmã? que ele É. tem? 83 anos, sem um pulmão que perdeu, parte do É. pulmão na juventude. Pessoa que levanta todo dia, às 4 da manhã, É né, para verdade. trabalhar. Hoje eu levantei às 4, é uma pauleira, não é? Agora todo dia levanta, né, para servir, né? Então, E dá exemplos, né? Não é só palavras, não são só é, palavras, né? ele se expõe, a própria vida dele, não é, de viver assim, numa pobreza só com o necessário, e querendo, né, que a igreja também se volte ao Jesus do Evangelho, não é? Pois é, o Jesus do Evangelho, e causa reações até no clero, né? Com palavras do tipo, eu li anteontem o Papa dizendo, olha, não podemos pregar, falando para os prelados, não podemos pregar a humildade, a pobreza de Cristo e ter uma vida de faraós. É verdade. Não é? Não se deixem seduzir pelos títulos e ter uma vida de príncipes. Temos que ser simples, o Cristo do Evangelho. É o Cristo do Evangelho mesmo. Muito bem. Irmã, nós aqui, o Papo Tamanhos gostou, mas eu sei que a senhora quer divulgar também um evento da escola, não é isso? Do que se trata? Então, lembrando que você disse aí, a situação econômica está cada vez mais difícil, não é? E a entidade, a nossa, como qualquer outra entidade, depende muito da colaboração do povo, não é? Não deveria talvez ser assim, mas é. E a gente tem essa alegria de morar em Taubaté, porque é um povo assim muito generoso, né? Então nós estamos aqui com um novo evento que nós vamos realizar dia 15 de março. Deixa eu ver. É um domingo, né? 15 de março. E é o nosso segundo pedalar, não é? O que é isso? É um passeio ciclístico. Mas é uma coisa assim bastante simples, que no fundo a gente já fizemos um ano passado e foi muito bom, as pessoas gostaram muito, por isso estamos repetindo esse ano. Mas é um momento de confraternização entre os ciclistas, as famílias, não é? Então esse evento consiste assim, a partir das 7h30 até as 11h30, nós servimos um café. Né? Olha, o lar vai ganhar se as pessoas pagarem o café, pois é. Né? Que antecipadamente é R$15 e no dia R$20. Menos do que um ingresso de cinema. Então, e um café, eu vou falar, viu? Tem de tudo, muito gostoso. Mas, irmã, não é para dar um cafezão assim, é um cafezinho só, porque senão não vai arrecadar nada. Não, mas é porque as pessoas generosas também vão contribuir com os ingredientes, não é? Mas é muito bom mesmo. E como é que funciona? Aí bicicleta, eu quero participar, chega lá com a sua equipe, com a esposa, com os filhos. E se tiver equipe, se não, vai. Se não tiver bicicleta, também não tem problema nenhum. Pronto. Pode ir a pé, não é? E lá, então, às 7h30 começa a servir o café. Moto pode também, se quiser ir? Moto também pode? Pode. É que a Grazi tem uma motona, ela quer ir, né, Grazi? Não é isso? Então, o importante é a gente reunir, né, assim, as famílias, as pessoas, e passar vamos dizer assim, uma parte da manhã, não é assim, se confraternizando. Sim. Então, aí às 8h30, um frei vai fazer a bênção das bicicletas ou motos, viu? Pode levar a sua também. As crianças podem levar as suas bicicletinhas, então vai ser o momento da bênção das bicicletas. E aí continua-se o café, não é? E vocês sabem, ali no Lar Escola tem um espaço verde muito gostoso. Sim. Né? Gostoso mesmo. Então, aí é o momento da confraternização, haverá algumas atividades para as crianças se divertirem, né? E às 10h30, aí nós vamos fazer uma missa. 10h30 ou 10, irmã? 10 horas. 10 horas a missa. 10 horas a missa. E daí quem quiser, né, pode continuar ali. Então vai ser assim, uma manhã é o que nós estamos chamando assim,
né, é um momento de confraternização. Domingo E de as manhã, pessoas que gostoso. forem lá estarão ajudando o lar. Sim. Né? Irmã, e aí vão sair em grupo? Aí, o então, passeio as ciclístico fora equipes, aí as equipes que quiserem, elas programam o seu percurso, tomam Tá. o café, recebem a bênção, se não quiserem ficar para a missa, aí as equipes podem sair para onde Até combinarem. se fizer um passeio curto, 8h30, a bênção, aí sai, volta tipo 15 para as 10, participa da missa. Ainda dá para Dá para fazer. participar da missa. É verdade. Né? Dá cumpre a obrigação de domingo de uma forma muito gostosa. Isso. Bom, e compra o ingresso, então, a R$15 antecipado e 20 no dia. Isso. Tá, compra onde, irmã? Se quiser lá no lar, não é? Agora, se assim a pessoa não pode ir lá buscar, encomenda, né? Aí a gente tem o lar, todo mundo acho que sabe, na Avenida Marechal Deodoro, ali perto do Carrefour Bairro, e o Zap, né? É 982... 98282. Não, ficou errado aí. Ficou errado? 8281... 98281 0331. 0331. Tá, então eu vou corrigir aqui e vou colocar lá no nosso perfil, eu vou pegar o perfil da página da Rádio Cultura e vou replicar na minha página Jofre Neto. E vou colocar esses dados todos aqui. Eu só deve ter feito um convitinho, né? Aquelas a gente artes, tem o... né, já está rodando, né, no WhatsApp. Tá. 98281 0331. Isso. E talvez até a pessoa possa, fazendo contato no WhatsApp, fazer um depósito bancário, né? Uma transferência. Então, seria bom. Vamos facilitar? Pode. Aí já só liga e diz que fez o depósito, né? Pronto. Hoje em dia é mais fácil. Mais fácil, né? Aí Isso. já vai se antecipando. Hoje é dia 3, até o dia 15 dá tempo, né? Vai se preparando, vai ser uma delícia, com certeza. Eu vou ver se eu consigo tirar a poeira lá da minha bicicleta, dar uma voltinha junto, ali no plano e tal, né? Um domingo gostoso de manhã. Vou lá com a minha namorada Juliana, vamos lá prestigiar e se beneficiar desse clima gostoso. Repito, então vamos repetir tudinho aqui, irmã. Dia 15, de manhã cedo, começa às 7h30 até às 11h30. Isso. Durante todo esse intervalo tem um cafezinho se a pessoa quiser tomar. Isso. Não é cafezinho. Cafezão. É um café completo. Olha só, tá. Ainda tem um café completo ainda. Além do, depois, às 8h30 tem a bênção das bicicletas, da moto, do patinete, o que quiser ir. E aí fica livre. Às 10 horas você volta, assiste a missa e às 11h30 se encerra. Isso. Vai ser muito legal. Muito bom. Né? Isso. Já é o segundo. Já é o segundo. O primeiro, quantas pessoas mais ou menos foram? Nossa, acho que umas 300 pessoas. Tudo foi isso? Muito bom, muito que bom bacana, mesmo. Que bom, que bom. Olha, há de ter 600 dessa vez, vamos ajudar a divulgar. Se Deus quiser. Quando eu pedi para você compartilhar e curtir, é justamente isso. Ajude a divulgar. Se a irmã consegue a divulgação aqui na rádio para 1.000, vamos multiplicar para 2.000, para 3.000, para 4.000 pessoas que fiquem sabendo e ver se vão lá, de fato, umas 500, 600 pessoas. Né? Então. Há de dar certo. Vai ser uma alegria. Não é? Olha, e tá bem camarada aqui, R$15 antecipado, você pode, a gente está dando sugestão aqui, fazer um depósito bancário, você já faz já, não deixa para depois, ou lá no dia, na hora, paga R$20. Menos que o ingresso de cinema, você se diverte e ainda tem café. Os R$20 não dar para pagar o café. Se você for na padaria, o cafezão que eu conheço lá da irmã, não é? Vai dar e sobrar. Os R$20, aliás, não vão ser suficientes até para pagar o café. E você se diverte e faz o bem. Irmã, as fontes de renda da Santa Verônica são essa ajuda e um pouquinho do poder público, né? O poder público, assim, na creche, né, que é a área da educação, a prefeitura cede as professoras e as auxiliares de classe. Aí o restante é o lar, desde a alimentação das crianças, manutenção do prédio, outros funcionários, não é, que a gente sempre precisa. Então, mas há essa parceria aí com a prefeitura na questão dos professores e auxiliares de sala. E com relação às medidas, então há também um termo de cooperação que a gente recebe o valor
para pagar os técnicos que trabalham com os adolescentes. Outros funcionários, outra manutenção e tudo mais, fica por conta da contrapartida. Ou seja, do Lar Escola. Do Lar Escola, e que a gente mantém com os nossos bazares, né, que também por doação do povo, aí a gente mantém os bazares. Um binguinho que eu tive lá. Bingo, e os nossos eventos. Todo mês a gente faz um evento. Sim, olha, é uma coisa precária. Precária. O tempo todo as irmãs tendo que fazer esse esforço para conseguir receber alguma coisa, para manter um serviço para a comunidade. Então, e assim, as irmãs e voluntários e doadores nos ingredientes que a gente precisa, porque se a gente consegue ganhar os ingredientes, então o lucro fica maior, não é? Mas assim, eu quero até aproveitar aqui para agradecer a equipe de voluntários, não é, que nós temos, que nesses eventos nos ajudam muito. Lá está, por exemplo, nossa amiga Mariazinha. Então, Mariazinha Ferraz, sim. Minha amiga, querida amiga Mariazinha Ferraz. Né? Neste particular relacionado com o poder público, eu tenho uma tristeza, porque desde 2012 ou 2010, se eu não me engano, que eu ofereci para a irmã, olha, vamos fazer um esforço, fazer emendas ao orçamento da cidade. A irmã esteve conosco na Câmara. Até hoje nós não conseguimos nada. Dessa vez nós mandamos para a Assembleia Legislativa, pedimos para um deputado, o deputado Caio França, se comprometeu a fazer, nada. Não veio nada para o Lar Escola Santa Verônica. Os vereadores têm em Taubaté hoje uma dotação de até R$600 mil. Eles podem, metade disso obrigatório para a saúde, metade é livre. Pode ser usado como quiser. Bom, então eu faço um apelo aqui aos nossos vereadores, né? O que puder ajudar, tem muito vereador generoso. Por exemplo, agora eu tive uma ajuda muito grande numa questão de órteses e próteses, irmã, que a prefeitura está resistindo, e aí tivemos os vereadores apoiando, vereador Digão, vereador Vidal, vereador Loreni, vereador Vanoni, vereador Neneca, todos colaboraram, nós conseguimos uma dotação para isso. Por que não também para as entidades sociais? Mas principalmente a prefeitura. O orçamento da prefeitura é gigantesco, é de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. Destina um pouco para isso. Tá importante financiar o esporte, financiar o vôlei, também destina um pouco para isso. O que se emprega num único jogador de vôlei é mais do que a irmã gasta num ano com um dos projetos. Ela não vai falar, porque a irmã é muito discreta, muito diplomática, mas eu posso aqui exprimir essa braveza, essa indignação. Eu quero, você falou em dotação aí, eles chamam de emenda impositiva. Nesse ano agora, no ano passado, né, nós recebemos de um vereador, não sei, acho que foi um vereador, e foi 10 mil, e que nós pudemos comprar equipamentos de informática, atualizamos a sala de informática dos adolescentes, foi muito bom. Então já quero aproveitar e agradecer também o Vanoni. Vereador Vanoni, foi ele que colaborou também nas órteses e próteses. Né? Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, foi um prazer receber a irmã aqui de novo, seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa aqui, a Rádio Cultura, não é? Com a presença muito simpática ali da Grazi nos apoiando, e voltamos amanhã, se Deus quiser. Mas de novo, por favor, compartilhe, curta a nossa página, curta a página da Rádio Cultura. Boa tarde, e estaremos de volta amanhã com mais gente interessante para você. Até mais. O verão aqui tá bombando. No verão mais quente do rádio. Oh, na, 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 na.